Vamos afastar as brumas do tempo e investigar uma lenda local com séculos de história, nascida nas margens selvagens do Rio Douro. O nosso objetivo com esta análise? Descodificar as origens absolutamente fascinantes de um brasão muito peculiar e perceber, afinal, como é que as forças extremas da natureza acabaram por moldar a identidade de um povo inteiro. Ora bem, vamos lá a isto. O que é que têm em comum 3 montes, uma cruz vermelha e um coração de ouro? Não, isto não é uma charada aleatória, nem um mero conjunto de elementos decorativos. É, literalmente, o mistério visual central que define o emblema histórico desta povoação. O mistério do brasão. E a verdade é esta: para compreendermos a fundo a terra de Jovim e as suas raízes, temos mesmo de olhar com muita atenção para estes símbolos históricos. Eles não calharam ali por acaso num livro qualquer. Temos aqui a clássica regra de 3. 3 elementos visuais muito distintos que funcionam como uma espécie de lista de verificação mental para a história que se vai desenrolar. Primeiro, os 3 montes, que representam a geografia imponente da região. Depois, uma cruz vermelha super vibrante. E, no fim, um coração de ouro brilhante. Guardemos bem estes 3 elementos na memória, porque vão ser absolutamente cruciais. A barca fantasma. Imaginemos o cenário, que é digno de um filme. Muito antes de a localidade ter sequer um nome, o Rio Douro corria de forma selvagem, completamente indomável. E numa noite de tempestade extrema, com o vento a soar como um lamento e a chuva a cair quase como lâminas afiadas, um grupo de pescadores calejados, pessoas que não tinham medo de nada, testemunhou algo impossível no meio daquela corrente violenta. Da escuridão total, surgiu uma pequena barca de madeira. E essa barca avançava num rio completamente enfurecido, sem remos. Enfrentava aquela força esmagadora das águas sem vela. E o mais perturbador de tudo o resto, sem absolutamente ninguém a guiá-la, sem qualquer direção aparente. O próprio rio parecia inclinar-se para a deixar passar. Mas atenção, a barca não vinha vazia. Trazia um passageiro, um homem com o corpo cheio de feridas, um manto rasgado e a respirar a muito custo. Mas o que chocou mesmo os pescadores foi o que ele trazia no peito. Um coração dourado, preso por uma corrente muito antiga, que emitiu uma luz misteriosa na escuridão. Agora, o que é mesmo interessante aqui é o contraste sensorial brutal dos relatos antigos. De um lado, temos o rio enfurecido, o puro caos letal da natureza, a bater contra as rochas, quase a tentar devorar a própria terra. Do outro lado, do peito do homem irradiava a luz viva. E não era um metal polido nem uma joia preciosa. Era uma luz que parecia ter vontade própria, que guardava memórias de promessas antigas e oferecia uma calma e um propósito sobrenaturais no meio de toda aquela destruição. O guardião do coração. Foi assim que ele passou a ser conhecido. Quando os pescadores trouxeram este homem misterioso para a terra, tentaram falar com ele. Nada, nem uma única palavra. Em vez disso, ele olhou para as 3 colinas no horizonte, apontou para a mais alta de todas e, mesmo muito mal ferido, começou a subir. Sem hesitar, sem pedir ajuda a ninguém. E num instante, a névoa da noite simplesmente engoliu-o, deixando a aldeia ali, perplexa. E é assim que a nossa lenda se desenrola. Tudo começa no inverno, com esta chegada dramática da barca fantasma. Meses depois, já na primavera, o povo nota uma mudança drástica. Lá no topo da colina mais alta, surge uma pequena cabana de pedra e uma imponente cruz vermelha. O homem tinha-se tornado num ermita. Alguém que, nos tempos de maior aperto, descia em silêncio à aldeia só para devolver a coragem às pessoas. Mas depois, um ano mais tarde, surge o verdadeiro teste. A grande cheia atinge a região em força. A grande tempestade. De um dia para o outro, as águas do Douro levantaram-se numa cheia assustadora, com uma fúria nunca antes vista, e foi brutalmente rápido. As águas engoliram os campos de cultivo, arrastaram os animais sem piedade, destruíram as casas. Era o caos total, destruição absoluta. As pessoas, já consumidas pelo desespero, subiram à colina a lutar contra um vento cortante, em busca da ajuda daquele guardião. E quando lá chegaram, encontraram-no de pé, imóvel, perante a cruz vermelha a segurar no coração de ouro que agora brilhava com uma intensidade inacreditável. A tempestade rugia à volta dele como se quisesse arrancar a própria colina pela raiz, mas ele não recuou 1 milímetro. E é exatamente deste momento que nasce a promessa lendária. Enquanto a cruz permanecer de pé, o coração de Jovim nunca deixará de bater. Palavras pesadas que ficariam gravadas na história para sempre. E isto ilustra na perfeição o clímax desta cheia, que se resolveu em 3 momentos muito rápidos. Primeiro, com um grito que parecia vir do fundo dos tempos, o guardião ergueu o coração dourado aos céus. Segundo, a luz do coração literalmente explodiu, a rasgar as nuvens escuras da tempestade como se fosse uma lâmina luminosa. E terceiro, fez-se silêncio.
Um silêncio sobrenatural. O vento calou-se do nada, as águas recuaram instantaneamente e a tempestade pura e simplesmente morreu ali. O legado de jovem. Claro que milagres desta dimensão têm sempre um preço. Quando aquela luz ofuscante finalmente desapareceu, a verdade veio ao de cima. O guardião também tinha desaparecido. Nunca mais ninguém o viu. No lugar dele, cravada lá no topo do monte, ficou apenas a cruz vermelha, intacta, completamente firme e enraizada no solo, como um testemunho eterno daquele sacrifício gigante. Portanto, o ponto crucial aqui é perceber a transformação incrível deste símbolo. Aquele coração de ouro não se apagou nem se perdeu no tempo. A lenda popular acredita piamente que ele se fundiu com a própria colina de pedra, com as águas revoltas do rio e, acima de tudo, com as pessoas. Passou a ser aquela força invisível, aquele bater de coração que nunca falha e que une a comunidade toda nos momentos de maior dificuldade. O que nos leva de volta à estaca zero. Depois de percebermos todo o peso e a história por trás dos três montes, da cruz e daquele coração dourado, fica no ar esta pergunta um pouco provocatória. Será o coração de Jovim apenas uma metáfora muito bem desenhada num brasão antigo, ou é mesmo a manifestação real e duradoura de um espírito comunitário? É fascinante pensar como a memória de coragem e união de um povo pode estar ali, escondida à vista de todos, na sua própria heráldica. Na próxima vez que olharem para um brasão local, pensem nisto. Que lendas épicas estarão escondidas por trás daquelas cozes?